Na madrugada de 14 de novembro de 1844, enquanto dormiam, 108 soldados negros foram cercados e fuzilados por tropas inimigas que sabiam exatamente onde eles estavam. Alguém tinha entregado a posição deles. Alguém de dentro. E esse alguém nunca foi punido. O nome desse lugar é Porongos. Fica no Rio Grande do Sul. E esse massacre não foi um acidente de guerra. Foi uma execução planejada, combinada em segredo, e enterrada por quase 2 séculos debaixo de uma versão oficial que não fecha. Você cresceu ouvindo que a Guerra dos Farrapos foi um movimento nobre. Uma luta pela liberdade, um capítulo glorioso da história gaúcha. Mas o que aconteceu em Porongos revela que essa guerra tinha um lado que ninguém queria que você soubesse. Um acordo feito às escuras, onde a vida de 100 homens negros foi usada como moeda de troca. E o pior, as provas estão nos documentos. Elas sempre estiveram lá. Vamos ao começo. A Guerra dos Farrapos durou 10 anos, de 1835 a 1845. Foi o conflito mais longo da história do Brasil. Os farrapos, como eram chamados os rebeldes gaúchos, lutavam contra o governo imperial do Rio de Janeiro. E nessa guerra, escravizados que fugiam das fazendas encontraram nos farrapos uma promessa: lutem conosco e ganhem a liberdade. Esses homens formaram o corpo de lanceiros negros. Eram guerreiros, eram bravos, e acreditaram na promessa. Mas em 1844, a guerra estava perdida para os farrapos. O general Barão de Caxias, do lado imperial, tinha virado o jogo. E foi nesse momento que começaram as negociações secretas de paz. É aqui que a história fica sinistra. Existe uma carta escrita pelo próprio Caxias, em outubro de 1844, endereçada ao governo imperial. Nessa carta, Caxias menciona que os líderes farrapos, para fechar a paz, tinham uma exigência implícita: os lanceiros negros não podiam fazer parte do acordo. Eles não podiam ser incorporados ao exército imperial como soldados livres. Por quê? Porque eram escravizados que tinham pegado em armas. E se voltassem livres e armados para a sociedade, isso era uma ameaça para a ordem escravocrata que tanto os farrapos quanto o império queriam preservar. Então eles precisavam desaparecer. Na madrugada de 14 de novembro, o acampamento dos lanceiros negros em Porongos foi atacado de surpresa pelas tropas imperiais. Mas tinha algo muito errado naquele ataque. Os soldados imperiais sabiam onde estavam os negros. Sabiam que os líderes farrapos brancos tinham se afastado do acampamento naquela noite. Sabiam o momento exato. 108 homens morreram. 33 foram capturados e reescravizados. Os poucos que sobreviveram fugiram. E os líderes farrapos estavam sãos e salvos, a quilômetros dali. Se isso te surpreendeu, se inscreve no canal. A gente cobre o que a história oficial prefere enterrar. Agora vem a camada mais funda. Porque a questão não é só quem traiu. A questão é o que esse massacre significa para entender o Brasil de hoje. O historiador gaúcho Moacir Flores foi um dos primeiros a levantar essa hipótese da traição de forma documentada, nos anos 90. Ele analisou a correspondência entre Caxias e o governo imperial e apontou o padrão. Os ataques imperiais antes de Porongos quase sempre erravam os alvos ou chegavam tarde demais. Em Porongos, de repente, a inteligência era perfeita. Outros historiadores debateram. Alguns disseram que foi um acaso de guerra. Mas aí você precisa explicar por que os líderes brancos não estavam lá. Por que a posição exata dos negros foi a única atacada? Por que não há nenhum registro de investigação sobre o acontecido depois da guerra? Depois de Porongos, os farrapos assinaram a paz em março de 1845. Os líderes rebeldes foram anistiados. Muitos viraram figuras respeitadas da sociedade gaúcha. Nenhum foi processado. Nenhum teve que responder pelo que aconteceu com os lanceiros. E o Barão de Caxias? Virou o maior herói militar da história do Brasil. O patrono do exército. Tem estátua. Tem feriado. Tem avenida em cada capital do país. Os lanceiros negros não têm nada disso. Durante décadas, nem nome tinham nos livros didáticos. Esse é o padrão que se repete na história brasileira.
Quando um acordo convinha às elites, os negros eram descartados. Na escravidão, na abolição que veio sem reparação, e em porongos, de forma literal e violenta. A pergunta que fica é essa: se os lanceiros negros foram traídos, e as evidências apontam para isso, o que mais foi enterrado na versão oficial da nossa história? Quantos outros acordos foram feitos no escuro, usando vidas como moeda, e depois chamados de glória nacional? Você não vai encontrar essas perguntas no currículo escolar. Você não vai ver esse debate no horário nobre. Mas os documentos existem, os historiadores que os estudaram existem. E agora você sabe que essa história existe. A traição de Porongos não é só um episódio do Rio Grande do Sul de 1844. É um espelho, e o que ele mostra é desconfortável demais para muita gente querer encarar. Se você quer continuar encarando esse espelho, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha esse vídeo com alguém que ainda acredita que a história que nos contaram é a história completa. Porque não é, e a gente está aqui para preencher esses buracos, um vídeo de cada vez.